Todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. É uma alegria encontrá-los de novo. A gente vai seguir aí com o estudo dos crimes contra a administração pública. Nós vimos na última aula, nós conversamos sobre os artigos 316 e 317, mas hoje eu fiquei devendo a vocês os parágrafos do artigo 317, a gente vai explorá-los hoje e avançar para o 318 e 319. Como eu gosto de fazer, boa noite, Ana, Flávia, Gerlene, Yasmin, Jennifer, Lívia, Maria, Michele, Micaele, Sabrina, Samuel, Sara, Silvio. Muito bom, uma alegria tê-los aqui, né, para a gente poder avançar aqui com a nossa matéria. Meus queridos, eu, como gosto de fazer só uma pequena revisão do que nós conversamos na última aula. Nós, na última aula, conversamos um pouco sobre, conversamos bastante sobre os artigos 316 e 317. Vimos lá o crime de concussão, né, onde ele tem aquela carga mais incisiva, porque ele fala em exigir. Do outro lado, a gente viu o crime de corrupção, em que ele fala em solicitar ou aceitar promessa ou receber vantagem indevida. Nós vimos que, apesar da pena ser a mesma, né, atualmente, uma pena de 2 a 12 anos, há uma intensidade maior na conduta do crime de concussão, existe aí uma intensidade mais robusta, porque a gente vai trabalhar com a ideia de que esse crime, ele, ao contrário do crime de corrupção, que fala em solicitar, aqui ele está falando em exigir. Há, portanto, uma carga coercitiva muito contundente no artigo 316. Vimos também o crime de excesso de exação, pelos parágrafos do 316, vimos que ele dialoga com o caput, porque ele também vai falar em exigência, né? Ele trabalha com a ideia da exigência, mas ele vai trazer uma lógica distinta, porque tem um foco voltado para as questões tributárias, para as questões efetivamente de direito tributário. Então, a gente vai enxergar essa determinada figura, que é o excesso de exação, pela ótica daquele que cobra um tributo que não é devido ou utiliza de meio vexatório para isso. A gente vai ter realmente essa percepção, essa diferença na visão dos parágrafos 1º e 2º. Na aula de hoje, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero ver os parágrafos do artigo 317, que eu fiquei devendo a vocês na terça-feira. Depois que a gente estudar os 2 parágrafos do 317, nós vamos fazer uma comparação com o que está lá no 319. E vamos encerrar a noite com o 318. Então, nós vimos, eu vou só recapitular aqui, transcrever, mas nós vimos, obviamente, isso na terça-feira, o caput do 317, né? A gente tem aí o caput do 317, que fala em solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, primeiro, obviamente, crime próprio, 3 verbos aqui, solicitar, receber ou aceitar a promessa, de vantagem indevida. Mas o que é importante para a gente fixar no caput? Falei isso também na terça-feira. O mero ato de solicitação, apenas solicitar, já vai, efetivamente, consumar o crime. Então, no momento em que aquele agente público solicita essa vantagem, então, na hora que ele faz a solicitação, ele já está a consumar o crime. Na hora que ele recebe a vantagem, ele já está a consumar o crime. Então, a mera solicitação, o mero recebimento da vantagem já representa em si
o crime, já vai representar efetivamente o crime, assim como aceitar a promessa. Daí porque nós vimos na terça-feira que nem sempre que eu tiver corrupção passiva, eu obrigatoriamente terei corrupção ativa. São coisas distintas quando a gente trabalha, por exemplo, com o verbo solicitar. Agora, veja que no caput do 317, ele nada menciona sobre o fato do funcionário público, eventualmente, deixar de realizar o ato que ele deveria, porque ele recebeu ou ele solicitou a vantagem. Porque o que o legislador quer nos indicar aqui no caput? Se você é funcionário público, solicitou aquela vantagem, por si só o crime já está consumado. Se você a receberá ou não, se você vai deixar de fazer o que você deveria fazer ou não, isso é irrelevante, porque a mera solicitação já traz efetivamente a ideia de consumação do crime. O crime já está consumado quando você tem aí a mera solicitação. Agora, veja o que nos diz o parágrafo 1º do mesmo artigo 317. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Eu costumo dizer que esse parágrafo 1º para a gente usar uma linguagem bem coloquial, é aquela história de além da queda do coice. Porque o que ele tem aqui? Ele está dizendo, olha, se você, por ter recebido aquela vantagem, ou ter solicitado aquela vantagem, ou de alguma forma ter aceitado a promessa, deixar de realizar o ato que você deveria realizar, ou realizar de forma retardada, lenta, ou realizar contra a lei. Então, vamos imaginar o seguinte, eu fui escalado para fiscalizar como auditor da Secretaria da Fazenda a empresa da Maria. Maria me liga e diz, Rafael, é o seguinte, cara, tá tudo zebrado aqui, mas eu vou depositar na tua conta R$ 5.000, tu nem pisa aqui, diz que está tudo ok e a gente fica resolvido. E eu, de fato, faço isso. Eu recebo aquela vantagem e digo lá, olha, estive na empresa, nunca vi uma empresa tão regular, tudo está direitinho, pagar todos os tributos, ou seja, eu estou infringindo um dever funcional. O crime já se consumou no momento em que eu aceitei a vantagem, eu aceitei a promessa, que eu recebi aquela vantagem que eu solicitei. O crime já está consumado. O que nós temos no parágrafo 1º é uma hipótese majorante, onde eu vou ter essa causa de aumento de pena. Então, esse parágrafo 1º ele é bem interessante, porque ele nos dá essas duas ideias. A primeira ideia é que eu vou ter o aumento de pena, isso é evidente, mas ele tem aqui uma ideia subjacente, uma ideia implícita, que é igualmente muito importante. É a ideia de que, olha, o crime já se consumou no caput. O crime já se consumou quando efetivamente você solicitou essa vantagem, ou você recebeu a vantagem, ou você aceitou a promessa dessa vantagem. Isso já é o crime. O que a gente faz no parágrafo 1º é apenas modular a resposta penal para isso. Ou seja, se você se deixou corromper, e ao se deixar corromper, você efetivamente contrariou o dever funcional que você tinha, você pode, merece uma pena maior. E aí vocês poderiam me perguntar, Rafael, quer dizer que o cara pode me parar no blitz, ele pode me pedir uma grana numa blitz, eu dar a grana a ele, né, e ele me multar mesmo assim, eu não vou poder fazer nada. Bem, ele praticou um crime, como a gente vai ver daqui a pouco, né, na semana que vem, você também praticou um crime, você vai fazer o quê? Chamar a polícia? Dizer, olha, eu fiz um contrato com o cara, ele não cumpriu a parte dele, a natureza sinagramática do contrato ele não cumpriu, um contrato bilateral, claro, né, que a gente não vai ter o que fazer, né, porque a não ser que você assuma que também você veio a praticar aquele crime. Percebam, o que eu quero dizer, e quero que essa ideia fique muito clara, é de que mesmo que o funcionário opere, atue com toda a regularidade que ele precisa fazer, o crime já vai ter existido pela simples solicitação, pelo simples recebimento, pela simples aceitação da vantagem. Isso já representa
automaticamente o que a gente vai ter. Agora, exatamente, Silvio, muitas vezes, né? E é porque hoje, Silvio, convenhamos, está um pouquinho menos difícil, não é? Eu não vou dizer que esteja fácil, eu vou dizer apenas que está um pouco menos difícil, porque a gente tem, de qualquer maneira, né, todo mundo com o seu celular, com a câmera, tantos crimes hoje são, tantas situações que são documentadas e que talvez não seriam documentadas se nós não tivéssemos aí os celulares. Mas ainda é muito difícil, né? É uma prova muito complexa de ser feita. Eu queria muita atenção de vocês a partir de agora no parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele merece ainda mais atenção da gente. Por quê? Eu quero entender o parágrafo 2º com vocês, que é uma modalidade do crime de corrupção, e depois a gente vai fazer uma comparação, um estudo comparativo com o caput do 319, a exemplo do que a gente viu. Eu não sei se vocês notaram, mas há mais claridade aqui, eu troquei a lâmpada, né, para vocês verem melhor o Motinha. Então, o Motinha já está devidamente iluminado, né, Fiat Lux, né, para que eu pudesse não passar a vergonha que passei na última terça-feira, naquela aula charmosa, porque estava na iluminação indireta. Camilinha, você é absolutamente suspeita nos seus comentários, né? Sabrina, a história do Motinha é uma brincadeira que eu comecei com a minha irmã, história de Motinha, e acabou pegando, e efetivamente acabei ficando. Agora eu me senti, veja a colocação de Sabrina, um senhor todo barbudo. Eu me senti um ancião. Eu já sou o grupo de risco da Covid, agora me senti assim, nível máximo do grupo de risco. Agora realmente me senti o próprio Papai Noel, e é porque minha barba está bem mais curta, né? Eu estava com a barba talibã total até o começo da quarentena, aí veio a pandemia toda, só uma pandemia para que eu cortasse a minha talibânica barba. Queridos, então vamos ver, né, total, Sabrina, aquele, como diz um amigo meu, aquela barba do povo que se explode em nome de Alá, né, veja o preconceito do cidadão. Mas com essa onda de máscaras e pandemias, eu tive efetivamente que me render e sucumbir. Então veja só, o parágrafo 2º é uma espécie de corrupção, uma espécie própria, ele tem uma pena própria, e veja o que diz aí. Ele vai definir essa modalidade de corrupção assim: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então, o que nós temos aqui? O caput se caracteriza, né, o caput vai se caracterizar quando aquele determinado funcionário recebe uma vantagem. Nós vimos na terça-feira que essa vantagem pode ser uma vantagem patrimonial, uma vantagem moral, uma vantagem social, etc. No parágrafo 2º, preste atenção, ele não fala de vantagem. Aqui não tem grana, não tem qualquer tipo de vantagem. Ele diz que o funcionário está praticando aquele ato de forma irregular, não está praticando como deveria, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Cedendo a pedido ou influência de outro. Isso é muito complicado e a gente precisa analisar isso com muita calma. Seja bem-vinda, Priscila. E é muito da cultura do Brasil isso. Né? Nós temos uma cultura muito ruim em relação a isso. Primeira coisa, o que o parágrafo 2º ele está querendo proteger? Qual é o valor jurídico? A gente sabe que é a administração pública, isso é óbvio. Mas que faceta da administração pública ele quer proteger aqui? A impessoalidade e a moralidade da administração. O foco aqui é proteger a impessoalidade e a moralidade. Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu como funcionário público, eu não posso agir de uma forma ou de outra, mas sim tem que agir conforme a lei, e eu não posso agir porque
a gente vai ter efetivamente um pedido de alguém, a solicitação de alguém, ou algo assim. E isso, repito, isso é muito nocivo para a sociedade brasileira, porque isso é muito massificado. Eu acredito que não só eu conheço, mas vocês devem conhecer pessoas que, quando precisam de qualquer coisa no serviço público, a primeira coisa que pensam é quem é que eu conheço lá, com quem eu posso falar. Né? A minha mãe tem uma amiga realmente de colégio da minha mãe, né? Bote aí uns 400 anos de amizade, juntando as duas, dá bem 1000 anos de amizade, que minha mãe não me ouça dizendo isso, né? Tem um amor à vida. E a família dela é tudo assim, tudo que precisa resolver no serviço público, o primeiro pensamento é quem efetivamente eu conheço. A filha mais velha dela parou de falar comigo, ela não fala mais comigo. E o que foi que aconteceu? Há uns anos atrás, o filho dela já é graduado em Direito, mas era estudante de Direito, de uma faculdade aqui em Fortaleza, não era da Unifor, e fez a seleção para o estágio no tribunal. E como qualquer seleção de qualquer estágio, qualquer seleção para mestrado, para doutorado, concurso público, tem uma ordem de classificação. A razão de ser da seleção é essa. Se eu fiz a seleção, fiquei em 10, eu sou o 10º, e por aí vai. Aí ela me manda uma mensagem, dizendo assim: Rafael, bom dia. O fulano fez a seleção para o tribunal e ficou em 43. O que ele precisa para ser chamado? Aí eu olhei a mensagem, contei até 1000, voltei contando. Minha primeira vontade foi dizer assim: não precisa estar mais, né, para ficar melhor. Aí eu achei grosseiro. Aí minha resposta foi: esperar os 42 que estão na frente dele serem chamados. O que eu tenho é exatamente esperar 42 para ser chamado. Pessoal, só um minutinho que o professor Nilson me mandou aqui uma mensagem dizendo que tem uma colega com dificuldade de entrar aqui na aula. Ele está me pedindo o link. Aguardem só um segundinho para eu responder. Ou seja, aí ela não fala mais comigo, né? Ela realmente não me fala mais. Ou seja, o cara faz uma seleção, ele tira o 43º lugar. O que ele tem que fazer para ser chamado? Esperar 42 estão na frente dele e vir chamado. Ou não é, né? Mas na cabeça dela, e eu estou ilustrando aqui com essa pessoa, só para mostrar bem o que é esse crime, na cabeça dela, ela achava que eu ia pegar o telefone e dizer: olha, mande ele hoje à tarde aqui no tribunal, eu vou ligar para o desembargador presidente agora, e ele começa hoje à tarde, já como semidono aqui do tribunal. Porque essa cultura pessoal, patrimonialista, é muito, muito forte dentro da estrutura da sociedade brasileira. Né? É uma coisa muito estranha você efetivamente imaginar, repito, que existem protocolos, procedimentos, etc. Ah, Rafael, mas a administração pública funciona mal, a administração pública é muito deficiente, ela não é ela não apresenta aí uma qualidade. Tudo bem, eu reconheço, e claro que a administração pública ela é, muitas vezes, extremamente deficiente na sua atuação. Agora, isso não nos autoriza, né, a sair das normas postas e quebrar efetivamente regras de impessoalidade, de moralidade e etc. Então, a gente vai perceber o seguinte: se, né, eu percebo que aquele determinado funcionário público cedeu a um pedido, a uma influência de outra pessoa, e em nome disso, né, efetivamente, ele tem esse tipo de tratamento, ele está ali a praticar claramente um crime. Tá?
É difícil, Sabrina, é difícil porque a gente percebe realmente que há uma deficiência muito grande, né, na administração pública em muitos cenários, em muitas perspectivas, em muitas dimensões. Isso existe, mas a gente também não pode levar para uma pessoalização de todas essas questões. Então, eu vou transcrever aqui, que a gente acabou falando outras coisinhas e perdemos um pouco. Mas, então, veja, aqui, a primeira ideia que eu quero que vocês tenham é essa: não há vantagem envolvida. O funcionário ele não está recebendo, nem está pleiteando receber qualquer tipo de vantagem. O que ele está fazendo é infringindo o seu dever funcional, infringindo efetivamente o dever de atuação, considerando aí um pedido feito por alguém, considerando a influência feita por alguém. Então, uma ideia que eu queria que ficasse muito fechada na cabeça da gente é que esse parágrafo segundo, ele tem uma dimensão lateral. Vocês vão já entender por que eu estou enfatizando isso. Porque aqui, para que esse crime venha a se consumar, eu preciso ter recebido essa solicitação, esse pedido, esse requerimento de qualquer pessoa. Então, o funcionário público ele não consegue praticar esse parágrafo segundo sozinho. Ele precisa de um terceiro. Ele precisa de um terceiro agente. Uma questão muito interessante desse parágrafo segundo, e aí é uma crítica que eu faço, e eu acredito essa situação a exatamente essa cultura que eu estava referindo agora há pouco. Veja que a pena do caput do 317, que nós estudamos na aula passada, é uma pena de 2 a 12 anos. É pesada se você considera o máximo da pena, ou seja, é uma pena que vai, em seu grau máximo, até 12 anos. Repito, é uma pena elevada. Agora, percebam a desproporção para a pena do parágrafo 2º, de 3 meses a 1 ano. Então, se você tomar como referência apenas o limite máximo das duas penas, a gente vai perceber que há uma relação aqui de 12 vezes. O máximo da pena do parágrafo 2º é 12 vezes menor do que o máximo da pena do parágrafo do caput. Então, eu tenho aí um aumento em 12 vezes. O que justifica tamanha desproporção? A doutrina, ela fecha o foco, ela vai explicar isso através da ideia da vantagem. Diz, olha, lá é mais grave, porque o funcionário recebe uma vantagem, solicita uma vantagem, e por aí vai. Eu até entendo que, de fato, é mais grave. Tá? Eu até entendo que, de fato, é mais grave. Ou seja, você tem no caput um recebimento de vantagem, você tem aí a solicitação dessa vantagem. Repito, eu até entendo que há um grau maior, mais elevado. Agora, eu não entendo e não me convence essa desproporção. Estou indo aqui do parágrafo 2º, de uma pena que é de meses, 3 meses a 1 ano, para uma pena de 2 a 12 anos. Então, eu acho que essa diferença, repito, eu até compreendo que haja um escalonamento entre a conduta do caput e a conduta do parágrafo 2º, mas não nessa proporção, que me parece extremamente não razoável. Talvez aí uma pena de até 6 anos, né? A gente imaginasse, por exemplo, o parágrafo 2º. Por quê? Porque é uma conduta, apesar de não ter a carga negativa que se atribui à ideia da vantagem devida, é uma conduta efetivamente muito nociva. Porque eu estou quebrando todas as regras que devem ser aplicadas e que devem reger a administração pública, a impessoalidade, a eficiência, a moralidade, ou seja, todos aqueles princípios essenciais que regem a administração pública prevista na Constituição, eu estou mandando para o espaço. Eu estou dizendo, olha, por fulano de tal ser mais próximo da administração, ter um acesso à administração, ele vai ter um tratamento diferente do outro. Insisto, eu não sou ingênuo, né? Já não tenho nem idade mais para ser ingênuo,
e sei que isso é muito comum. Esse tipo de influência, esse tipo de acesso é extremamente comum. Eu, particularmente, tenho uma postura, e uma postura que eu sei que sou antipática, mas eu procuro me blindar muito, porque como eu ocupo esse cargo no tribunal, que é um cargo estratégico, delicado, porque eu assessoro um desembargador, e eu tenho, né, dezenas, talvez até centenas de ex-alunos, né, advogados, colegas advogados, e etc. Então, eu procuro separar muito as estações. Então, já aconteceu de um ou outro, Rafael, tem um colega meu da Unifor, por óbvio, não vou citar nomes, que me fez uma ligação terrivelmente incômoda no final do ano passado, e eu simplesmente cortei relações com esse cara. Eu não tenho, já não tinha amizade, cortei e corto com muita facilidade. Ele me ligou para saber que dia eu estava de plantão no tribunal. Eu disse: olha, meu caro, eu não só não vou estar de plantão, porque eu vou estar viajando, como mesmo se eu estivesse, esse assunto está encerrando aqui. Não tem nada que me procurar para saber que dia eu vou estar de plantão. Não é republicano, não é lícita essa sua pergunta, é completamente indevida, e você, por favor, não me telefone, nem me procure mais. Ele depois mandou mensagem pedindo desculpas de que eu tinha interpretado mal, um pouco me importa o que ele pensa que eu interpretei. Infelizmente, né, a gente tem, e aí é exatamente isso, Sabrina, quer dizer, na hora que você precisa pedir desculpas por estar vindo certo, você precisa justificar por que você não atendeu. Repito, esse exemplo que eu falei próximo de mim, né, dessa imbecil, filha da amiga da minha mãe, que deixou de falar comigo, né? Não que isso me afete, na verdade foi um grande alívio, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, não sei vocês, talvez vocês sejam menos antipáticos do que eu, hoje me interessa que poucas pessoas falem comigo. Eu tive uma grande vitória na época das eleições, porque, não sei se eu já contei isso aqui, eu tenho um colega no tribunal que é um dos maiores imbecis que eu já conheci na minha vida, porque tem imbecil relativo, né? Na vida a gente conhece vários imbecis que são imbecis relativos. O cara é imbecil para uma coisa, não é para outra, e tal. Mas tem uma galera que é um imbecil absoluto, né? É difícil isso. O cara tem que se esforçar bastante. Esse cidadão é, 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 Tonantinho, o professor Nilson está me pedindo aqui outra coisa. Então, veja, ele parou de falar comigo na época das eleições, quando ele descobriu que eu não votaria no candidato dele. Quer dizer, é uma coisa surreal. Então, a gente percebe claramente essa imbecilidade absoluta de determinadas pessoas. E a gente corre realmente o risco de ser antipático, grosseiro, mas é o preço que se paga, muitas vezes, no Brasil, pela retidão. Né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acredito muito nisso, que a gente tem aí uma lógica que ou é certo ou errado. Né? Eu tenho direito, eu digo muito isso, eu tenho todo o direito de fazer o errado. Eu tenho o direito de fazer o errado. Agora, não é porque eu estou fazendo que virou certo. Eu faço e continuará sendo errado. A gente tem muito no Brasil essa cultura de que porque sou eu que faço, né, a gente virou certo, aí tem sempre uma justificativa, tem sempre um. É isso que a gente tem que evitar. Né, isso que tem que, e esse crime que a gente está estudando aqui é muito ilustrativo disso, porque ele vai mostrar todas essas relações, né, de favores e de solicitações e de pedidos que não devem ser feitos e muito menos devem ser atendidos. Né? Eu gosto muito de uma frase do Essa de Queiroz, um dos meus autores prediletos, né? Que ele vai dizer no livro dele, Os Maias, que a gente tem que ser virtuoso por amor à virtude, tem que ser reto por amor à retidão. Né? Ele usa outras palavras, mas a ideia é essa, ou seja, eu não posso ser reto, não posso ser virtuoso porque eu tenho medo de ser punido, ou porque eu tenho medo da vergonha. Não, eu tenho que ser reto pela retidão em si.
Eu não estou aqui nem dizendo, pessoal, que fique muito claro, nem de longe, eu estou dizendo que eu sou perfeito. Não sou mesmo. Né? Camilinha, que me conhece aí de algumas gerações, sabe que eu estou muito longe disso. Mas a retidão a gente tem que buscar. Né? E, se você sai dela, que você assuma realmente as consequências disso. Então, a gente tem que perceber que no meu olhar, extremamente branda essa responsabilização prevista no parágrafo 2º, porque é uma conduta muito nociva. É uma conduta verdadeiramente muito nociva, porque ela vai permeando a administração pública de favores, de influências, do político que vai ligar para o fiscal e vai dizer, olha, não vá lá não, que lá é um amigo meu, do cara que diz, cara, quebra meu galho, né? Eu não paguei aqui a multa, mas deixa, pendura aí. Então, é esse tipo de conduta que é afetada pelo parágrafo 2º. Agora, qual é o elemento essencial que a gente vai ter que dizer? Né? Camilinha, exige-se um terceiro, exige-se efetivamente uma bilateralidade, porque o funcionário público vai reagir à provocação do terceiro. Por que é tão importante essa ideia? Porque a gente vai ver agora e fazer um estudo comparativo com o crime de prevaricação do 319. Veja aí o que diz o crime do 319. Ele vai dizer, olha, prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse contraponto, essa diferença, ela é fundamental para que a gente possa perceber isso aqui. Né? O que nós temos? No artigo 317, parágrafo 2º, ele vai falar em, eu citar aqui literalmente, ele vai falar em cedendo a pedido ou influência de outrem. Cedendo a pedido ou influência de outrem. O que vai efetivamente nos trazer essa carga de bilateralidade. Eu tenho aqui uma caracterização evidente de uma bilateralidade. O que é que eu quero dizer com bilateral? Eu tenho um funcionário, mas eu tenho outro que pede ou faz influência. Rafael, esse outro pratica algum crime? Cena dos próximos capítulos, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Mas ele vai ter aqui dois indivíduos, dois personagens. Então, eu estou cedendo ao teu pedido, eu estou me sucumbindo à tua influência e, efetivamente, nós vamos ver que, por força disso, eu estou deixando de cumprir com o meu dever funcional, eu estou deixando de cumprir o meu dever de ofício, né? Vai ter que cumprir. Já na prevaricação, veja, quando a gente vai para o artigo 319, o que ele vai dizer? Ele vai falar em satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que nos remete aqui é uma ação unilateral. Eu vou trabalhar aqui com dois exemplos muito parecidos, mas que vão demonstrar claramente a diferença entre uma conduta e outra. Quando ele fala aqui em interesse ou sentimento pessoal, qualquer tipo de interesse é qualquer tipo de sentimento. Aqui entra amizade e inimizade, amor e ódio, companheirismo, a vontade de prejudicar, a vontade de ajudar. Então, todos esses sentimentos não interessa se é um sentimento com uma carga positiva ou com uma carga negativa. É interesse, é sentimento. O que ele está querendo aqui na prevaricação é dizer, ô funcionário público, você não é gente, você não é pessoa, você é um agente do Estado. Nesse momento, você tem que se despessoalizar e agir como o Estado vai agir. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, em desumanidade, não é se desumanizar. A sociedade já é extremamente desumanizada. Mas eu estou dizendo que ele não está agindo ali em nome próprio.
Ele está agindo ali em nome da administração. É a administração que vai levar, efetivamente, à frente essa conduta. É por isso que eu tenho que me despir, afastar qualquer sentimento pessoal, qualquer interesse pessoal, quer seja positivo, quer seja negativo. É isso que a gente vai efetivamente visualizar aqui. Agora, veja só, deixa eu trabalhar com dois exemplos muito parecidos que ilustram muito bem essa diferença. Imagina que eu recebi lá a lista das empresas que eu, como auditor da Receita Federal, tenho que fiscalizar durante o mês de setembro. Aí eu verifico lá que uma das empresas é a empresa da Sabrina, minha amiga pessoal, tal, eu não vou botar a Sabrina em dificuldade. Sei que a Sabrina efetivamente tem problemas lá na empresa, não pagou a tributação, tal. Por amizade a ela, eu não faço a fiscalização, mas eu atesto que fiz e que não há qualquer tipo de irregularidade. Veja, a minha amizade, portanto, este sentimento pessoal faz com que eu não venha a agir com a regularidade funcional que eu deveria. Sabrina nem sabe disso. Ela não tem nem ideia disso. Ela não tomou nem conhecimento de que seria por mim fiscalizada. Eu, que agindo de ofício, agindo sozinho, imbuído desse sentimento de amizade, assim agi. Agora, vamos trabalhar com um exemplo parecido, com uma pequena variante, que vai nos levar ao parágrafo 2º do 317. Eu não sei que é aquela empresa dela, vou fazer a fiscalização. Quando chego lá para fazer a fiscalização, aí eu digo, eu queria falar aqui com a diretora, aqui com a responsável pela empresa. Chega a Sabrina. Digo, rapaz, você tal. Mas, Rafael, é o seguinte, aqui está zebrado, realmente faz. O último tributo que eu paguei aqui foi em Cruzeiro Novo, né? Na época do real eu já não paguei mais tributo nenhum. Aqui não faz isso. Se você quiser, te dou aí o livro, mas eu vou quebrar. Se você fizer qualquer coisa aqui, eu quebro. Quebra meu galho aí, cara, pelo amor de Deus. Não custa nada. Diz que tu veio aqui e não achou nada, que estava tudo beleza e pronto. E assim eu faço. Veja, a situação é parecida no que diz respeito ao dano à administração. Porque, de qualquer maneira, eu estou corrompendo a estrutura da impessoalidade da administração. A diferença é que, no primeiro momento, eu nem precisei do outro, o meu sentimento privado, particular, já foi suficiente para levar com que eu agisse assim, me levar a agir assim, perdão. E, no outro exemplo, eu tive um terceiro que me solicitou, que me pediu, que me requereu. Veja que as condutas são tão correspondentes, elas são tão equivalentes entre si, que, se você verificar, a pena é a mesma pena de 3 meses a 1 ano. Né? Então, a gente vai ter a mesma correspondência de pena. O que o legislador está me dizendo aqui? Ele está claramente me dizendo, olha, no meu olhar, a gravidade das condutas é a mesma. E aqui eu faço a mesma crítica que eu fiz à pena agora há pouco. Me parece uma pena muito pequena, muito insuficiente de trazer a reprovabilidade que essa conduta exige, que essa conduta merece. Afinal de contas, o agente público, que deve se pautar pelas regras da atuação do poder público, porque ele ali, repito, não é fulano, ele ali é realmente o Estado, ele deixa de agir, quer porque alguém pediu, quer por um sentimento, por um interesse pessoal. E aqui, repito, esse sentimento, ele é de qualquer coloração, de qualquer intensidade, positiva, negativa, um sentimento bom, um sentimento ruim. Tanto faz para a administração que ele tenha feito isso por amizade, por inimizade, para beneficiar alguém, para prejudicar alguém. Se ele está imbuído desse sentimento privado, desse sentimento particular, o crime vai ser o mesmo crime. Tá bom? Eu pergunto a vocês, para que a gente possa avançar para o 318. Ficou clara essa diferença entre a estrutura da corrupção lá do parágrafo 2º e a prevaricação do 319? E o que é cada um deles? Está tranquilo? Está favorável? Motinha pode arrochar aqui e seguir em frente. A gente vai ver agora o crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitação de contrabando. Vou arrochar aqui, Gabriel. Facilitação de contrabando ou descaminho. Mas antes da gente ver esse artigo, eu queria fazer aqui um breve parênteses.
nem tão breve, um semi-breve. Lá em Direito Penal 1, vocês aprenderam, eu não sei com quem, talvez algum outro que foi aluno, por exemplo, do professor Regis, meu amigo querido, mas vocês aprenderam lá em Penal 1, concurso de agentes, ou concurso de pessoas. Viram que quando eu tiver várias pessoas que se conectam, que há uma conexão, uma ligação, pela vontade de praticar juntos o crime, o que o direito penal vai chamar de liame ou ligação subjetiva, eu vou aplicar as regras do concurso de agentes. No caso concreto, eu vou aferir se aquelas pessoas são coautoras, se são partícipes, ou como um aluno uma vez me perguntou, professor, o que são partícipes? Eu disse, como é, mano? O que são partícipes? Ele queria falar partícipe. Apesar que aluno tem umas perguntas, uma das minhas prediletas que eu gosto de lembrar, um aluno que chegou para mim e disse, professor, me parou no meio do pátio da Unifor e disse assim, professor, eu tenho uma dúvida sobre estrupo. Eu disse, olha, na verdade você tem duas, né? Vamos para a segunda dúvida, porque a primeira eu já vi qual é a dúvida, né? Dúvida mesmo você tem duas. Mas me diga aí qual é a sua segunda, que a primeira eu já sei qual é. Então, tem disso, né? Então, ou partícipe, né? Não é partícipe, é partícipe, né? Então, eu tenho no concurso de agentes coautores e partícipes. Beleza, mas entre eles há uma ligação, há um liame subjetivo. Essa galera está trabalhando junta, objetivando um resultado comum. Né? Então, eu, Ana, Camila, Vitória, a gente resolve efetivamente praticar juntos aquele crime de roubo a uma lotérica. A vontade de praticar juntos esse crime já configura o concurso de agentes. Quem vai fazer o quê, o grau de responsabilidade de cada um, o grau de intensidade das condutas de cada um, a gente vai ver efetivamente de forma distinta, né? De forma distinta, a gente vai ver isso aí. Agora, qual é a regra? A regra é todos os que estejam envolvidos pelo concurso de agentes responderão pelo mesmo crime, pelo mesmo tipo penal. Então, eu, Sabrina, Jennifer, Ana, Camila, juntos, os 5, praticamos um roubo a uma lotérica. Só que um ficou responsável por conseguir o carro para a fuga, o outro ficou na esquina vendo se a polícia chegava, outros 2 entraram na lotérica, o outro responsável por esconder ali as armas e o dinheiro, mas todos envolvidos na mesma conduta, ligados subjetivamente, e, portanto, qual é a regra? Todos responderão pelo crime de roubo. O que o processo vai aferir, e no final o juiz vai declarar, é a intensidade das responsabilidades. Vocês também viram lá no concurso de agentes que cada um é responsável na medida da sua respectiva participação. Tanto é que é uma tese muito comum de defesa, a chamada tese de menor participação. Eu vou dizer, olha, eu pratiquei, mas eu estava só na esquina vendo se a polícia chegava, diferente dele que entrou e apontou uma arma lá para o cara da lotérica. Eu mereço uma pena menor do que a dele. Beleza, mas mereço pena. Então, a regra qual é? Junta a galera toda num tipo penal único, chamada teoria monista. Mas existe uma outra teoria, a teoria dualista, que vai dizer o seguinte: eu reconheço o concurso, existe o concurso de agentes, mas, por algumas características, eu vou separar essas pessoas e elas vão responder por tipos penais distintos, por crimes distintos. Então, a regra é a teoria monista, junta todo mundo num tipo penal só. A exceção é separar em tipos penais distintos. Vocês viram um exemplo disso no semestre passado, em Penal 2, que era a relação do artigo 124 com o artigo 126, ambos do Código Penal. Tá? O que ele trabalha aqui? Ele vai dizer, lá especificamente no 124 e no 126,
Estou falando do crime de aborto, né, de autoaborto, praticar aborto em si mesmo, ou permitir que outro lhe o provoque, e, do outro lado, no CT26, praticar aborto com o consentimento da gestante. Então, há um concurso, né, a gestante autoriza e o terceiro realiza o aborto, então, indiscutivelmente aqui há um concurso, há uma ligação subjetiva, mas o legislador resolveu separar as condutas. A razão de ser, Sabrina, e aqui eu não estou querendo me convencer do contrário, não, pelo amor de Deus, estou só trazendo qual é a razão de ser disso. É porque o legislador vai dizer o seguinte, olha, como regra, dá para a gente trabalhar com todos a mesma conduta, né, e eu vou mensurar ali só a pena. Mas em algumas situações, a carga de responsabilidade tem que ser marcadamente diferente. Daí porque ele separa isso. Insisto, não estou querendo lhe convencer, só para a gente entender o porquê que ele às vezes trata de uma forma, às vezes trata de outra. Então, esse exemplo do semestre passado é exatamente um exemplo disso. Há o concurso, existe a ligação subjetiva, a regra seria ambos responderem pelo mesmo tipo penal, mas o legislador separa e atribui crimes diferentes, tipos penais diferentes para cada um dos agentes. Por que eu estou revisando isso com vocês, que é um conceito, é um conhecimento lá de penal 1? Porque isso é importante para o crime que a gente acabou de estudar, do 317, e principalmente para o crime que a gente vai ver agora, que é o crime de facilitação de contrabando ou descaminho, tá? Olha o que ele diz aí. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Bem, então a primeira coisa que eu quero que vocês imaginem é o seguinte. Neste caso, assim como em algumas das hipóteses do 317, haverá concurso. Haverá concurso. Ora, se eu, como agente particular, entrego uma grana para aquele funcionário público, e aquele funcionário público recebe essa grana, eu pratico o crime de corrupção ativa, a gente vai ver semana que vem, e o funcionário, como nós já vimos, pratica o crime de corrupção passiva. Mas existe uma ligação entre eles, na verdade, uma ligação até física, né? Estou entregando a grana, o cara está recebendo. Mas, apesar do concurso, separo, fica cada um no seu quadrado. A mesma coisa a gente vai ter aqui. No 318, eu tenho a conduta do funcionário que pratica a facilitação de contrabando ou descaminho. É a conduta do funcionário. Na semana que vem, na outra semana, nós vamos ver, no dia 15 de setembro, nós vamos estudar esses crimes de contrabando e de descaminho. Assim como a gente vai estudar também nesse mesmo dia o crime de corrupção ativa. Mas eu queria agora, só rapidamente, explicar o que é o contrabando e o que é o descaminho, e eu vou explicar de uma forma superficial, a explicação aqui não é completa, a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas só para a gente entender aqui brevemente o que é o contrabando e o que é o descaminho. No descaminho, eu estou importando para o Brasil, estou trazendo para o Brasil um produto, um objeto, uma mercadoria que eu posso importar, mas eu não estou pagando a tributação corretamente. Então, o cara viaja para os Estados Unidos, traz um computador de $5.000, traz 3 iPhones. Ele tem aquela cota, tem uma cota que era de R$500, foi aumentada para R$1.000, mas ele tem uma cota. Acima disso, ele vai ter que pagar a tributação. Ele pode trazer, ele pode importar, ele pode ingressar no território com esse produto, mas ele tem que pagar uma tributação. Quando ele não paga, eu tenho aí o crime de descaminho. Portanto, trago a mercadoria que eu posso trazer, deveria pagar um tributo e não o faço. O contrabando, ele é mais grave. Por quê? O contrabando significa que eu estou importando ou exportando, ele é mais comum na modalidade de importação, uma mercadoria que não pode entrar no Brasil. Aqui não é uma questão tributária. Aqui não é porque eu não paguei o tributo, é porque eu não posso entrar no Brasil com essa mercadoria. Claro que, como a gente vai ver, o contrabando, ele é um exemplo de norma penal em branco. Porque eu só posso saber exatamente se houve ou não contrabando na hora que eu entendo as normas
administrativas, sanitárias, ambientais, que eventualmente proíbem a importação daquela determinada mercadoria. Então, para trazer um exemplo, é proibido no Brasil a importação de pneus usados. É vedado. Eu não posso importar. Se eu importo, eu estou cometendo crime de contrabando. Porque eu estou trazendo para o território nacional algo que não poderia ingressar no território nacional. Eu insisto, eu estou trazendo aqui conceitos muito superficiais, muito objetivos. Quando a gente chegar na aula lá do dia 15, a gente for estudar os artigos 334, 334A, a gente vai ver os detalhes dessa conduta, as modalidades, as causas de aumento de pena, fiquem frios. Mas, por hora, esse conceito já ajuda. Ou seja, o contrabando, estou trazendo algo que eu não poderia, no descaminho, estou trazendo algo que eu poderia, mas eu não estou pagando a tributação correspondente. Estes crimes, contrabando e descaminho, são crimes do particular, são crimes que o particular pratica, são crimes que o particular vai realizar. Aqui, no 318, nós estamos trabalhando com crime funcional, crime próprio do funcionário público. E que funcionário público? Aquele que tem o dever de reprimir o contrabando e o descaminho. Veja que ele fala, com infração do dever funcional. Não é qualquer funcionário, é aquele que, dentre suas atribuições funcionais, dentre os seus atributos e missões institucionais, está a repressão ao contrabando e ao descaminho. Se for um funcionário público que nada tem a ver com isso, ele vai responder como partícipe lá do crime do particular. Tá? Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Uma pessoa viaja para os Estados Unidos, sabe que eu trabalho na Receita Federal do aeroporto, lá na aduana, e diz, Rafael, é o seguinte, cara, eu vou chegar dia tal dos Estados Unidos, e eu vou trazer iPhone, não é que eu vou trazer iPhone, eu vou trazer de com força. A mala vai ser só iPhone, mas de com força. Tu me ajuda a passar com isso? Veja, aqui é completamente irrelevante para a caracterização do crime o porquê que eu estou ajudando. Se eu estou recebendo uma vantagem, se estão pedindo, se é por amizade, se é por sentimento pessoal. São todos aqueles conceitos que a gente viu lá no 317 e 319, aqui não importa. Veja que a letra do 318 é limpa e seca, facilitar com infração de dever funcional a prática do contrabando ou descaminho. Ponto. Por que você fez isso? Não importa, o crime é o mesmo. O juiz, eventualmente, vai analisar para fins de pena, para dosimetria de pena, mas o crime já se consumou. No momento que eu quebrei o meu dever funcional e te ajudei, então, nesse exemplo, o cara diz, olha, eu vou trazer 40 iPhones na minha aula. Tu me deixa entrar? Tu me ajuda? Eu disse, na hora. Tamo junto. Quando eu vejo o cara descendo lá do aeroporto, do avião, não sei o quê, de você, vem cá. O que você tá levando aí? Eu disse, não, doutor, só comprei lá umas coisinhas, umas I Love New York, umas meiazinhas, um vidrozinho de vitamina C, Não tem nem dinheiro para comprar as coisas. Abre aí eu olho aqui, tá liberado. Pronto. Havia um concurso, havia uma ligação, ele vai responder pelo descaminho, repito, cena dos próximos capítulos, e eu respondo pela facilitação do contrabando de descaminho. Mas veja só, eu tinha o dever funcional de reprimir aquela determinada conduta. Se eu não tenho esse dever, vamos imaginar que eu sou funcionário público de um outro setor, de uma outra instituição, e eu colaboro de alguma forma com ele, eu respondo como partícipe do descaminho que ele praticou, e não pelo 318. Tá? Imagina, por exemplo, que você seja funcionário público de um outro setor. Não tem nada a ver com a aduana, com fiscalização alfandegária. Nem de longe você tem o dever de fiscalizar e de coibir ou combater esses crimes. Aí você chega lá na alfândega, na hora que a galera está descendo do aeroporto, do avião, perdão, aí diz, Rafael, corre no estacionamento que teu carro está pegando fogo. Aí eu vou, porque meu carro está pegando fogo.
Aquele cara aproveita esse momento, porque ele tinha combinado com esse terceiro, de funcionário público, e passa com a mala cheia dos iPhones. Veja, aquele cara que me avisou que o carro estava pegando fogo só para que eu saísse do meu posto, não é funcionário público com esse dever funcional. Então, ele não responde pela facilitação de contrabando de descaminho. Ele vai responder com participação no descaminho praticado pelo cara do iPhone. Agora, se sou eu que faço isso, e aqui repito, não me interessa se eu estou fazendo porque ele me prometeu um iPhone, ele me prometeu ser meu amigo, porque ele disse que eu era gente boa, ou porque eu sou revoltado com o povo que não pode trazer iPhone. Não importa. Eu facilitei, colaborei, realizei de alguma forma uma conduta que veio a permitir, e essa conduta minha dolosa, tem que ser dolosa, para que o outro praticasse um desses crimes. Sobre tudo isso que a gente viu hoje, alguma dúvida? Não saiam agora que eu vou fazer a chamada, tá bom? Deixa eu só concluir aqui a chamada e vós me seis estão liberados. Pessoal, eu perguntei isso para todas as minhas turmas na aula de hoje. De novo, eu vou começar pedindo desculpas. Eu não estou aqui, vou usar uma linguagem, está na moda aí, biscoitando, né? Que eu quero elogio, não é isso, não. Mas está tudo ok, estão gostando da aula, está fluindo. Eu tenho essa preocupação sempre, mas agora, nesse momento que a gente está vivendo, de começar um semestre remoto, qualquer dificuldade, qualquer coisa, traz para a gente, conversa comigo aqui, conversa no privado, conversa no grupo, porque é muito, muito importante que a gente caminhe juntos, a gente tem muita coisa para ver. Repito, tem aí as dificuldades, eu não vou ficar perguntando isso sempre, não, porque eu reconheço que é chato, mas não me queiram mal, é porque realmente é muito importante saber que a coisa está caminhando bem, tá? Vou concluir aqui a chamada, vejo aí as respostas de vocês e já vos libero. Lembrando que já no dia 22, agora já em setembro, né, a gente já vai fazer a nossa primeira prova. Um pouquinho mais perto disso, eu vou falar como é que vai ser a prova, como é que a gente vai fazer, através de que recurso a gente vai fazer a prova, mas é bom a gente já começar a ter isso no radar. Já estou concluindo aqui a chamada, um minutinho só. Já estou terminando, pessoal. Só mais um minutinho. Eu libero vocês. Estou vendo aqui as respostas de vocês, obrigado. E realmente, sempre me reporto, qualquer dificuldade, eu vou
bem, a todo momento eu vou perguntar, porque é muito importante, repito, a gente ter esse retorno de vocês, tá bom? Dia 22, Camila, é a primeira chamada, Camilinha, e aí dia 24 a segunda chamada, tá? Dia 22 é a primeira chamada, dia 24 a segunda chamada. Exatamente. Mas um pouquinho mais perto, a gente vai, eu vou compartilhar com vocês como é que a gente vai fazer a prova, tá? Sandra, vai um pouquinho além do 327. A gente vai ver efetivamente um pouco mais do 327, tá bom? Na próxima terça-feira, pós-feriado, a gente vai concluir os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. A gente vai até o 320. Na próxima terça-feira, a gente vai ver do 320 ao 326. E aí, na quinta-feira que vem, já começa os crimes contra a administração pública praticados por particular. Então, a ideia é que a gente cobre todos os crimes contra a administração pública na primeira prova, tá bom? Queridos, então, assim, é muito importante para mim esse tipo de retorno, porque quando a gente está numa aula presencial, até pelo olhar de vocês, eu sei se vocês estão ligados ou não, aqui é um pouco mais complexo para que eu tenha esse feedback. Então, a todo momento eu vou perguntar isso para que a gente possa calibrar aí a resposta. Né? Gelene, eu realmente não vi a notícia, mas eu vou procurar para a gente comentar na próxima aula, tá certo? Dá para usar, Sabrina, não tem problema não. Faça apenas aqueles ajustes. Por exemplo, o principal ajuste, Sabrina, é a pena do crime de concussão que a gente viu na última aula. Lembra que era uma pena de 2 a 8 e o pacote de crime subiu para 12. Mas não há grandes alterações fora essa, não. Então, são alterações bem pontuais que a gente pode, sim, utilizar. Tá bom? Queridos, uma feliz noite para vocês, um ótimo final de semana, bom feriado. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira para concluir os crimes contra a administração praticados por funcionário, tá bom? Muita saúde, muita paz e até semana que vem.